Sabe dizer a origem da perseguição aos judeus? Nas várias encarnações, vamos trocando de país, religião. Como explicar? Qual é a origem? Existe um livro que nos esclareça melhor? O povo judeu, ele tem uma característica muito particular. Ele é o único povo da época antiga que até hoje mantém a mesma religião. Todos mudaram. Suas religiões não são as mesmas. Você pegar ali os povos antigos, gregos, romanos, mudaram de religião. Pegar os assírios, os medos, os persas, mudaram de religião. Todo mundo mudou. Os judeus são os únicos que não mudaram de religião. Eles não mudaram seu idioma. Os outros mudaram o idioma. No Egito Antigo falava aquela língua lá daqueles hieróglifos. Não fala mais. Os romanos falavam latim. Não fala mais, fala italiano. Então, os povos mudaram as suas línguas. Na Gália se falava o gaulês, hoje se fala francês. Então, todo mundo mudou de língua. Os judeus não mudaram sua língua. Todos mudaram seus alfabetos. Os alfabetos dos fenícios não é o alfabeto de hoje. Os fenícios de ontem usavam um alfabeto, hoje são os libaneses, eles usam o alfabeto árabe. Então, os povos mudaram seu alfabeto. Os judeus não mudaram o seu. Os povos mudaram sua cultura. Os judeus não mudaram. Têm as mesmas tradições, os mesmos rituais, as mesmas crenças que tinham há milênios atrás. Então, o que significa isso? Eles são um povo hermético, ou seja, fechado. Os outros povos, eles são mais porosos. Entra uma sugestão, entra uma ideia, um outro pensamento, e eles vão assimilando esses pensamentos e vão se aculturando e vão se diluindo dentro de outros povos. Os judeus não fazem isso. Eles mantêm as suas tradições e isso, de certa maneira, é visto como uma resistência a um processo de convivência. Eles têm até hoje os mesmos valores, então isso sempre incomodou pela rigidez de seus pensamentos. Eles, por exemplo, não têm interesse que ninguém se converta à religião deles. Não. Se alguém chegar e dizer, eu quero ser judeu, mas não vai. Eles não querem que ninguém se converta ao judaísmo, mas eles querem que todos os descendentes judeus sejam efetivamente religiosos. Isso faz com que eles acabem tendo uma característica muito singular dentro da nossa sociedade, porque eles não se miscigenam, eles não se misturam com nada, culturalmente, religiosamente. Só que há um detalhe. Os espíritos não pertencem a uma etnia em particular. Não existe espírito judeu, não existe espírito chinês. Os espíritos pertencem ao universo. Então, o fato de você ter um mesmo povo passando por diversos processos de perseguição não significa dizer que são as mesmas almas. Então, vamos lá. Eu tive um povo judeu que foi perseguido por um outro povo. A estratégia que o Cordeiro costuma usar para a educação das almas é encarnar os espíritos nos grupos sociais que eles odeiam. Então, os que antes odiavam os judeus, agora renascem judeus. E aí eles vão experimentar o que é ser um judeu para diminuir o ódio. Isso é muito comum, não é só com judeu. Então, em todas as áreas do planeta, se alguém odeia uma outra etnia, odeia um determinado grupo social, ele tem uma grande chance de nascer do grupo social que ele odeia. Então, os judeus hoje não são os mesmos de milênios atrás. Entraram, saíram, foram, voltaram, eram, não são. E nada impede que hoje aqueles que hoje estão na relação que a gente tem com aquilo que a gente possa dizer assim, olha, os que estão hoje como judeus não necessariamente são judeus há milênios. Por que não estariam hoje como judeus os inimigos dos judeus?
Isso é uma possibilidade. O povo japonês e o povo chinês, eles mudaram sua religião, eles mudaram suas crenças e seus hábitos. Eles têm, de certa maneira, alguma tradição que ficou, mas muita coisa se alterou, muita coisa mudou. Como eles estavam num local mais afastado do planeta, tiveram menos embate com outras culturas. Mas as culturas europeias e do Médio Oriente foram profundamente sacudidas por muitas ideias durante esses 2000 anos últimos de história. Os japoneses mantêm suas tradições, mas muita coisa acabou sendo modificada ao longo do tempo pelas verdades que japoneses e chineses foram absorvendo ao longo do tempo. Se eu não me engano, existe um percentual elevado de chineses hoje que são muçulmanos. O oeste da China já possui um contingente bastante expressivo de muçulmanos ali dentro. A religião deles está mudando.